A paz, amados. Que seu dia seja repleto de paz, prosperidade e muita unção de Deus. Amém? Eu gostaria de vos falar, até com brevidade, sobre 2 Coríntios 4, versículo 7, que o apóstolo fala assim: temos, porém, esse tesouro guardado em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. É uma passagem que nos tem muito a ensinar, que nos ensina bastante, quando nós compreendemos a mensagem de Deus, quando nós compreendemos a autoridade de Deus, quando nós compreendemos o que Deus tem nos chamado. Nós vemos que o apóstolo Paulo, que foi um grande apóstolo, talvez um dos maiores, e que sofreu bastante, que o próprio Senhor falou que lhe mostraria o quanto ele deveria padecer pelo seu nome, sofrer pelo seu nome, e assim aconteceu. E Paulo, consciente disso, de todas as tribulações, todos os sofrimentos, de toda a amargura, entendeu que quem deveria crescer, quem deveria ser glorificado, era o Senhor nosso Deus, que nos deu a salvação. Paulo seria o vaso, e essa mensagem é para toda a humanidade. Todos nós somos um vaso de Deus, como queremos ser, quando entendemos o chamado de Deus. Então Paulo fala assim: temos, porém, esse tesouro guardado em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos fazer a obra de Deus com consciência, com dignidade, com firmeza, sem embaraço e sem atrapalho nenhum. O apóstolo, consciente disso, sofreu todas as perseguições, e onde ele pregava com autoridade, com unção, e Deus fazia maravilha. Porque ele entendeu que ele era o vaso. A excelência era de Deus e sempre seria de Deus e sempre será de Deus. Quando nós entendemos isso, nós vamos bem. Então, quem em sua sã consciência guardaria um tesouro em um vaso de barro, em um vaso frágil? Quem em sua sã consciência faria isso? Talvez ninguém. Mas o Senhor nosso Deus, pela sua infinita sabedoria e pela sua infinita misericórdia, resolveu usar esse vaso para guardar o seu maior tesouro, a sua grandeza, a sua unção, para que nós pudéssemos compreender e transmitir essa grandeza do Senhor nosso Deus. Então, quando compreendemos isso, ou fazemos bem, ou fazemos bem. Então, quando o apóstolo nos dá essa explicação, nós compreendemos aquela passagem diz assim: importa que ele cresça e eu diminua. Quando nós entendemos isso, que é Deus, por Deus, e será sempre Deus, com a sua grandeza, a sua infinita misericórdia, que deve aparecer, que deve ser glorificado sempre. E nós, quando compreendemos que somos o vaso, ou fazemos bem e seguimos bem. Isso é um grande ensinamento para nós. É um grande ensinamento para nós. Nos dias atuais, principalmente, onde nós vemos que, por ética, não quero falar o nome de ninguém, não quero citar o nome de ninguém, não quero falar cada um com a sua vida, mas nós vemos tantos pastores que buscam só riqueza, tantas pessoas que pregam só para se locupletar. Só quero saber. Então nós vemos hoje homens com jatinhos, homens com mansões, mas a graça de Deus mesmo é pouco, porque o poder de Deus não pode ser vendido, a unção de Deus não pode ser vendida, a unção de Deus não pode ser para ser locupletada. Então eu lembro de um pastor, amigo meu, muito bacana, me ensinou bastante, aprendi muito com aquele homem, a humildade fora do comum. E uma certa feita, ele trabalhando, e lhe falaram de uma pessoa que estava muito enferma, né? E a família dessa pessoa o convidou para fazer uma oração por aquela pessoa que acreditava, que via nele seriedade. Primeiramente viam nele seriedade, muita seriedade naquele homem. E levaram ele ali, ele foi,
naquele leito de um hospital particular, e lá fez uma oração, clamou a Deus, chorou copiosamente, chamou pela misericórdia de Deus, por aquela vida, que era uma vida preciosa para Deus. E aquela pessoa recebeu a cura. E depois essa senhora mesmo testificou que naquele momento que ele estava fazendo a oração, ela sentiu no seu corpo que algo estava mudando. E ali, por ser umas pessoas ricas, foram fazer uma bateria de exames, os médicos não acreditaram de imediato, foram fazer uma bateria de exames, e viram, constataram que realmente aquela mulher estava curada. E esse pastor, né, depois foi chamado ali naquela residência, veio um carro buscar ele em casa, sabe? Trataram ele com muita pompa, muita coisa, mas ele não gostava nada disso. E chegou lá, o patriarca dessa família pegou um talão de cheque e perguntou quanto ele lhe devia. Ele falou, não, nada, que isso, você não me deve nada. Não, quanto eu lhe devo? Porque assim, você é uma pessoa extraordinária, você orou, e minha familiar foi curada, nós estamos todos satisfeitos, quanto eu lhe devo? Eu quero lhe pagar. Ele falou, não posso aceitar isso, eu não posso. Eu não posso de forma alguma, eu não fiz nada, eu só fiz fazer a oração. Quem curou foi Deus, quem curou foi o Senhor Jesus Cristo, eu não posso fazer nada, eu só fui o canal usado para isso aí. Eu não posso aceitar isso. E eles queriam lhe pagar, queriam perguntar se ele tinha desejo de alguma coisa, queria alguma coisa, emprego, se queria recomendação para qualquer coisa. Ele falou, não, eu não posso aceitar, eu não posso aceitar isso. Porque quem tem que ser glorificado é o Senhor Jesus Cristo, quem tem que ser glorificado é o Senhor nosso Deus. Eu não sou nada, eu fui apenas um canal usado para fazer isso aí, para abençoar a tua familiar, como para abençoar você, se você quiser, se assim Deus o permitir, mas eu não posso receber isso. Eu não posso fazer essa obra de Deus por recompensa. E não recebeu. E eles tentaram várias vezes, chegaram aí na casa desse pastor, fazer uma refeição com ele, e viram a humildade dele, e queriam mudar a sua vida. E ele manteve-se fiel naquele propósito, naquilo que ele aprendeu, naquilo que o Senhor lhe chamou para fazer. Até interessante. Hoje, talvez, muitos pastores queriam benefícios, mais benefícios, e muitos fazem isso, muitos cobram, muitos fazem isso, mas aí é a vida dele preguiça com Deus. Mas eu aprendi muito com esse pastor, esse amigo, um companheiro, aprendi muito com ele. E lembrando disso, eu lembro dessa passagem. Temos, porém, esse tesouro guardado em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Conversando com ele depois de muito tempo, a gente conversando bastante, eu perguntei por que ele não aceitou aquilo. Que talvez não fosse errado aceitar. Ele falou, não, Jefferson, eu não poderia aceitar de forma alguma. Porque na hora que eu aceitasse, eu estaria totalmente me corrompendo. Eu estaria acreditando que ao fazer algo para Deus, eu deveria ser recompensado. Ali cairia por terra toda a unção que eu tenho buscado com Deus, toda a comunhão que eu tenho buscado com Deus. Eu já não seria mais um servo de Deus. Eu estaria me tornando um profissional. E isso nós não podemos ser na obra de Deus. E eu aprendi muito com esse homem. Aprendi muito. E lendo essa passagem, a gente viu assim, ó, temos, porém, esse tesouro guardado em vaso de barro. Só quem faz isso é Deus. Sabe que nós somos frágeis, sabe que nós somos falhos, sabe que nós somos falíveis, mas nos dá essa grandeza de nos usar para que Ele seja exaltado, Ele seja glorificado. E devemos compreender assim, amados. Devemos compreender assim. Porque nós somos uma matéria frágil. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos enche do que Ele quer nos encher, da sua unção de tudo. Mas não podemos esquecer que seremos sempre o vaso. Seremos sempre a matéria frágil. Mas o conteúdo que está nesse vaso de barro é que é valioso, é que é precioso. E isso não podemos esquecer em momento algum. Não podemos esquecer em momento algum. Temos, porém, esse tesouro guardado em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. E isso não podemos esquecer.
Quando nós compreendemos isso, nós conseguimos fazer a obra de Deus com seriedade. E devemos fazer assim com seriedade, porque as pessoas precisam ouvir um evangelho genuíno, de poder, de autoridade, não com ganância. Não com ganância, porque a ganância é muito enganosa. Nós conhecemos, já vimos isso aí, tinha pastores que eram os pastores da mídia, era um homem que tinha a mídia na mão. Não vou citar nome por questão de ética, não devemos citar nome de ninguém, mas assim, um homem que tinha a mídia na sua mão. E de repente, no decorrer disso tudo, foi embaralhado por tantas coisas e nesse momento está esquecido. Eram homens que tinham a mídia na sua mão. O livro que ele publicava vendia bastante, a matéria que ele editava era muito lida, o que ele falava na televisão era muito acreditado, então tinha a mídia na sua mão. Mas de repente, no decorrer disso tudo, falhou, e essa falha lhe custou tanta coisa, a perda de tanta coisa, que quando a pessoa não tem mídia, a pessoa às vezes não tem nada, fica esquecido. Mas por quê? Porque talvez ele tenha esquecido que ele era um vaso de barro, como tem que ser um vaso de barro. Que quem tem que aparecer é o Senhor Jesus Cristo, quem tem que ser glorificado é o Senhor nosso Deus. É o tesouro e não o vaso. Se você pegar, colocar na sua casa ou na igreja, em qualquer canto, se você colocar um vaso, colocar as flores bem ornamentada, toda pessoa que ali entrar não vai olhar para o vaso, geralmente vai olhar para as flores. Vai olhar para aquilo que está ali para ser exposto. Não vai olhar para o vaso de momento algum. A pessoa não vai olhar para o vaso e vai dizer, aquele vaso. Ele vai dizer o vaso porque tem um ornamento, mas não aquela matéria. Então, o que acontece? Nós devemos aprender que nós somos o vaso é frágil, o vaso é barro, o barro depende do olheiro. Então, assim, o que nós devemos compreender é que o vaso de barro, o barro tem que ser moldável. E nós devemos ser moldados continuamente pelo Senhor nosso Deus. Não podemos esquecer disso. Devemos ser moldados continuamente pelo nosso Deus. É Ele que pega o barro, é Ele que dá a estrutura, é Ele que amassa, é Ele que molda, é Ele que faz tudo. Isso não podemos esquecer. Quando nos colocamos na posição de vaso de barro. Vaso de barro. Então, isso, amados, nós temos que ter em mente. Temos, porém, esse tesouro guardado em vaso de barro. Então, você tem o seu valor porque você é o vaso de barro. E o tesouro é o nosso Deus, o tesouro é esse evangelho genuíno, o tesouro é o Senhor Jesus Cristo, o tesouro é o Espírito Santo. Então, não podemos esquecer disso em momento algum. Nós não podemos buscar recompensa por isso. Por servir a Deus não temos que ter recompensa. Não temos que ser recompensados. Já o somos recompensados pela nossa salvação. Que não teríamos como pagar a nossa salvação. Não teríamos que adquirir a nossa salvação por esforço nenhum que fizéssemos. Não nos levaria a nada. Todo o nosso esforço seria inútil para obter a salvação. Todo o nosso esforço seria inútil para obter a redenção, a remissão dos nossos pecados, e o recebemos de graça. Então nos colocamos na posição de vaso e possamos com a nossa vida glorificar o nosso Deus. Temos, porém, esse tesouro guardado em vaso de barro. Não esqueça disso, meu amado. Lembre-se sempre que você é um vaso, compreenda que você é frágil, que o Senhor vai sempre te moldar, e compreenda que o Senhor está guardando um tesouro em ti. Valorize esse tesouro, porque certamente qualquer pessoa que tem um bem, qualquer tipo de bem material, guardaria num cofre, com toda a segurança que ele pudesse ter, ele guardaria aquele bem num cofre, de muita segurança. Mas o Senhor, nosso Deus, guardou todo esse tesouro em um vaso de barro. E quem é o vaso de barro que Ele escolheu? É você, sou eu, somos nós. Não podemos esquecer disso. Temos, porém, esse tesouro guardado em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Que possamos ter essa compreensão, que possamos seguir a nossa jornada cristã, sempre lembrando que somos o vaso, somos a parte mais frágil, somos a parte fraca, mas que temos esse tesouro guardado. E esse tesouro é que deve ser apresentado. Quando a pessoa vai procurar qualquer coisa que seja valiosa, pode ser até num cofre de mais segurança,
de maior segurança. Ele não vai olhar o cofre, ele vai olhar o que está ali guardado, ele vai olhar o tesouro que está ali, ele vai olhar o bem material que está ali guardado. Então assim, ninguém vai olhar o receptáculo, o recipiente, ninguém vai olhar isso aí, ele vai olhar o que está guardado. Então, nós devemos ter essa compreensão, que é o nosso Deus que deve ser apresentado. E quando o apóstolo fala isso, ele fala da sua compreensão, que todo aquele sofrimento que ele tinha, e talvez até merecido, porque nós não merecemos bens nenhum, não merecemos nada. Então todo aquele sofrimento, a angústia, a aflição, tudo aquilo seria recompensado por nosso Deus. E ele estava fazendo tudo aquilo, todo aquele sofrimento, tudo aquilo, aquela angústia, aquela perseguição, tudo, para que ele mantesse viva a chama da pregação do Evangelho. E Paulo foi um dos maiores pregadores, um dos maiores divulgadores do Evangelho da salvação, do Evangelho que muda, do Evangelho que cura, do Evangelho que transforma, né? Mas que você possa ter a humildade de ser um vaso de barro. Que tem vaso de ouro, tem vaso de ferro, tem vaso de tudo quanto é canto, mas seja sempre o vaso de barro, que é aquele vaso que pode ser moldado, é aquele vaso que pode ser transformado. Então, a excelência está isso aí, amado, a excelência está em Deus e não em nós, porque Deus optou, escolheu, Deus que escolheu depositar esse tesouro tão precioso no vaso de barro. Então não importa a situação que possamos passar, que possamos enfrentar, as adversidades, as bonanças, as bênçãos, tudo que possamos fazer, não podemos esquecer que quem tem que aparecer é o nosso Deus, quem tem que ser glorificado é o nosso Deus. Não importa que ele cresça ou diminua. Quando nós fazemos assim ou fazemos bem, importa que ele cresça em qualquer circunstância. Se acontecer alguma coisa, se Deus, pela sua infinita misericórdia, te usar com poder, com autoridade para qualquer coisa, para curar uma pessoa, nunca se exalte por isso. Tem muitas pessoas que falam assim, que eu faço, que eu aconteço. Não, nunca se exalte por isso. Tem pessoa que fala assim, que eu determino, eu ordeno isso, nós não podemos fazer nada, irmão. O nosso Deus é que pode fazer tudo. O nosso Deus é que pode fazer tudo. E quando nós nos colocamos na posição de vaso, de barro, para que o nosso Deus possa ser exaltado, as coisas seguem no seu curso normal. Porque nós devemos aprender que tudo converge para a glorificação do nosso amado Senhor Salvador Jesus Cristo. Quando a pessoa te perguntar se você pode fazer, você fala, Deus o sabe. Deus o sabe. Se Deus quiser, será feito. Se Deus quiser. Mas tem pessoa que fala assim, olha, eu faço, eu determino, sou eu que faço isso, sou eu que decreto isso. Quem somos nós, irmãos? Então nós vemos, não desmerecendo ninguém, mas hoje eu não vejo hoje nenhum pastor que tivesse a mínima condições de ser um apóstolo Paulo. Nós vemos que o apóstolo Paulo não se exaltou em momento algum. Não se exaltou em momento algum, se mostrou em humildade, porque ele sabia que ele estava sendo chamado, sabia que o tempo corria e ele tinha que ser usado por Deus. Hoje nós vemos a briga de tantas pessoas, um contra o outro, se um fala uma coisa, o outro vai ser contra aquilo ali, que quer se mostrar o melhor. A pessoa quer se mostrar o melhor. E muitas vezes, isso acaba atrapalhando a obra de Deus. Eu gosto sempre de observar as coisas e dar conselho para as pessoas. Eu estava numa consagração e falei com as irmãs. Depois eu mostrei que estava errado. Porque a irmã estava chamando a pessoa para contar a bênção. Vem aqui contar a bênção. Conta a bênção que recebeu. E aí, uma irmã foi lá contar a bênção. Ela falou, mas você recebeu aqui? Não, recebi na igreja tal. Ela tomou o microfone da irmã. Não, você tem que contar a bênção que recebeu aqui. Não que recebeu em outro lugar. Aí depois eu falei assim, mas não foi bênção que a pessoa recebeu? Por que só vale a bênção se for contada que recebeu aqui? Se a pessoa recebeu, a bênção recebeu de quem a bênção? Recebeu em outra igreja, mas recebeu de quem? Não foi do nosso Deus? Então tem que contar aqui também, irmão. Aí, mas aí tem que contar, senão o nosso trabalho não fica divulgado. Mas aí o teu trabalho tem que ser divulgado, ou Deus que tem que ser exaltado? Ou o Senhor Jesus Cristo tem que ser exaltado e glorificado? Isso é um erro, irmão. Não pode acontecer isso. A pessoa vem contar uma benção, aí só é válido se a benção for aqui. Se a pessoa recebeu a benção em outro estado, não pode contar aqui. Se recebeu em outro município, não pode contar aqui. Se recebeu em outro bairro, não pode contar aqui.
Então a irmã que quer ser exaltada e não o Senhor nosso Deus tem que ser exaltado. Então é um grande erro. Então assim, nós devemos aprender em qualquer circunstância da vida. Quem tem que ser glorificado é o Senhor nosso Deus. Quem tem que ser glorificado é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos apenas o vaso. E vaso de barro. Nós somos apenas o vaso e vaso de barro. Então, às vezes, a pessoa tem que dizer, conta alguma coisa aqui, mas tem que receber aqui. Se ele recebeu aqui, não vale. Isso, às vezes, podemos dizer que é uma criancice. A pessoa quer disputar poder, a pessoa quer mostrar poder. Nós não temos poder nenhum. Nós não temos poder nenhum, irmão. Quem tem poder é o Senhor nosso Deus, quem tem poder é o Senhor Jesus Cristo, quem tem poder é o Espírito Santo. Quem faz tudo é Ele. Nós seremos sempre o canal a ser usado. Seremos sempre o recipiente a ser usado. Seremos sempre o vaso a ser usado. Quando desejamos ser usado. É um grande perigo quando nós queremos ser exaltado. E às vezes a pessoa quer ser exaltada, a pessoa chega, eu vejo muito isso aí. Eu observo muito isso aí. Vê a pessoa chega numa congregação, chega na igreja, já vai mostrando a credencial. Aqui, tá. Eu vou sentar onde? Já procura um lugar de honra. Já procura um lugar de honra. Já. A pessoa já chega se intitulando. Eu sou fulano de tal. Já dá ali o cartão da credencial, mostrando que é. Nós devemos ser assim. Nós devemos ser sempre humildes para deixar que o Senhor cresça, que o Senhor seja glorificado. Eu já contei, até tem um vídeo que eu já contei isso aí, que eu queria ir para uma igreja e Deus mandou que eu fosse para outra igreja. Eu fiquei sem entender aquilo, mas assim, não podemos nunca questionar Deus. Não podemos nunca questionar Deus. E fui seguindo por onde estava sendo orientado, cheguei lá e vi que tinha uma igreja, mas vi que aquela igreja estava em obra. Mas vi que tinha meia porta ali aberta. E escutei som, né? Resolvi adentrar ali. Eu entrei e vi algumas pessoas de joelho dobrado, também dobrei meu joelho também. E quando as pessoas começaram a entoar louvores, começaram a iniciar o trabalho, e ali eu sentei e comecei a meditar, e a pessoa que estava na frente da obra, me chamou lá para frente. E eu fiquei sem saber ainda o que fazia ali, não entendi nada. E a pessoa falou assim, vem para cá, pastor, vem para cá, senta aqui que teu lugar é aqui. Eu não gosto disso, não gosto de apresentação, não gosto disso. Mas assim, eu fiquei pensando, como é que pode? Se a pessoa nunca tinha me visto, se eu nunca tinha ido ali, como é que pode isso? Como é que a pessoa poderia saber quem eu era? Como é que é as coisas, irmão? Então assim, importa que o Senhor cresça. Então às vezes as pessoas já vão se exaltando, eu sou isso, eu faço isso, eu não faço nada, eu sou apenas um pobre e humilde servo de Deus, e serei sempre assim, e quero ser sempre assim. Porque assim, importa que o Senhor cresça. Então não esqueça isso. Temos, porém, esse tesouro guardado em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Amém, amados? Um forte abraço, que Deus eterno vos seja por habitação. Ajuda esse teu amado irmão compartilhando esse vídeo. Amém?